Oi, eu sou a Laila Bergamasco, esse é mais um Cultural Trips especial Update or Die. E eu tive meio distante, na verdade de mudança. Mas agora eu voltei com tudo e para recomeçar eu vou entrevistar um cara que resolveu largar a vida em São Paulo para viver mudanças constantes pelo mundo. Mala nas costas, coragem e um celular. Foi assim que um ex-publicitário, professor de SPM e planejador de eventos, resolveu se aventurar no storytelling, virou autor e iniciou a sua missão em busca da 8ª maravilha do mundo. Claro, pelo mundo. O prazer de descobrir o novo e compartilhar histórias reais, com o quê de ficção, move o Fernando Palacios, um dos primeiros experts de transmídia storytelling do Brasil. Dá uma olhada na entrevista. Fernando Palacios, obrigada, é um prazer ter aqui no Cultural Trips. Que história é essa de Próxima Maravilha? Ixi, é uma longa história também. O Próxima Maravilha é o projeto da viagem. Então eu fui contratado por um cara que é um personagem do meu livro. No meu livro ele me contratou para ir atrás das maravilhas do mundo, para levar para ele sugestões de qual poderia ser a nova maravilha do mundo. Mas o cara tem muito dinheiro, mas muito assim. E aí, se ele pegasse todo o dinheiro que ele tem, todos os recursos, e colocasse num grande projeto, que é a nova maravilha do mundo, fazer a nova maravilha do mundo, aquela que daqui a 3.000 anos todo mundo vai olhar e vai falar, nossa, igual faz com a pirâmide hoje. Então, só que ele não sabe que maravilha é essa. Então ele me contratou para ver as maravilhas, para sugerir para ele novas maravilhas. Você já tem alguma ideia de maravilha? Ah, tem algumas, né? Mas a viagem também está só começando, então acho que outras virão. E você começou por Frankfurt. Isso. E por que você escolheu Frankfurt para isso? Porque era mais barato. Porque era mais barato? É, porque é uma viagem dependente, sabe como é que é, né? A gente vai se virando conforme dá, então era o destino mais barato, mas no final me surpreendeu também Frankfurt. Tecnicamente era para começar por Londres. Por que você escolheu Londres? Então, porque a viagem é uma viagem atrás das maravilhas, né? Então Frankfurt não tinha nenhuma. Londres já tinha o Big Ben, relógio do mundo, né? Essa coisa do junto o poder, o controle, esse pensamento londrino de estar vendo tudo, com essa elegância da majestade, né? Da aristocracia. Então você vê, você bate e fala, meu, só Londres mesmo podia ter. Não mais falando da festa da rainha também, 60 anos da rainha, cara. Meu, 60 anos de trono. 60 anos da rainha no trono, nossa. Imagina, é isso. Ela... Salve a rainha. Salve a rainha. E da onde que veio a inspiração para você partir para esse projeto? Então, aí que entra a história real. Em 2000, a história é bom. Você tava contando mentira pra mim. Ele tava me contando história. Não, eu tava falando da parte do livro, ficção. Agora eu vou contar de onde veio a inspiração, a história por trás da história. Então, muito bem. Há 3 anos atrás, 2009, outubro de 2009, eu estava numa crise pessoal muito grande. E aí eu fui fazer um retiro pela Amazônia, né, um retiro espiritual, aquela coisa. Já que tá tudo dando errado, eu vou virar escritor, eu quero virar escritor, eu só não tenho uma história para contar, mas é isso, eu vou virar escritor. Aí a gente fala, mas você quer virar escritor? Aí mãozinha branca, é melhor ser escritor mesmo, tirando sarro. E aí eu falei assim, mas também vocês estão falando, vocês tomam Coca-Cola, né? Aí eu também trolei de volta. Aí eles viraram e falaram, não, tudo bem então. Então é o seguinte, quero ver se você passa uma noite na floresta. Eu falei, fácil, imagina, o que tem de perigo passar uma noite na floresta dos índios. Aí deita, dorme, monta a redinha de uma árvore pra outra, dorme. Eles dormem no chão mesmo, porque eles não têm frescura. E aí no meio da noite eu acordo, fogueira apagada, não tem nada. Você tem ideia de que tá no meio da floresta amazônica, você não sabe nem onde é norte, sul. E mesmo se você soubesse, também não sabe pra onde ir, se é pro norte, pro sul, então... Né, porque eu fui pra lá com ele, tava tipo, né, piloto automático aí. Mas depois passou uns 15 minutos eles voltaram, com outro cara. E esse outro cara, todo vestido de branco, um negócio muito louco. Tem gente que fala que é ayahuasca que eu tomei, Meu pois Deus, é. Morreu. Então eu falei, não, morri, chegou aqui, veio me buscar, sabe? Os índios eram os mesmos, eles trouxeram pra me buscar, morri mesmo. Mas não, na verdade ele falou que tinha ele falou assim, você quer ser escritor? Tem um cara que quer te conhecer. Aí ele me levou, uma viagem de barco de 2 horas, a gente foi lá e tal, foi conhecer um cara, um multibilionário, que mora recluso no meio da Amazônia. Tipo um resort lá no meio da Amazônia, ele fica lá, ele faz tudo de lá, todos os negócios dele de lá. E esse cara, que é o personagem do livro, que é o que na história do livro me contratou, ele virou e falou, olha, você quer ser escritor? Eu tenho uma ideia que é isso, que se eu pegasse
toda a minha fortuna e fizesse uma coisa... Porque eu tenho um monte de negócio, mas que daqui a 200, 300 anos não vai ter mais nada, vai ter sido dissolvido isso tudo. Eu não tenho a minha posteridade, eu não tenho um legado. Então eu fico pensando na questão do legado. E aí como seria se eu pegasse tudo que eu tenho e investisse em fazer uma coisa muito grandiosa, uma coisa que transformasse o mundo, né? E aí eu falei, pô, pronto, né? Agora eu tenho história, eu escritor de história encontrou um escritor, beleza, tá tudo certo. E aí eu comecei a preparar o projeto pra... Aí de volta pra São Paulo. Aí de volta pra São Paulo, é isso, aí voltei pra São Paulo. Já tava perdida na história aqui. Ixi, não. Aí volto pra São Paulo, passo meio que 2 anos preparando essa viagem, preparando o projeto, tendo uma ideia mais ou menos do livro com o começo, meio e fim, mas sabendo que também não adiantava eu pensar muito, porque na hora que eu viesse aqui, começasse a ver as maravilhas, começasse a escrever, tudo pode mudar, então eu tenho uma ideia do que pode ser o final, do que pode ser a tal da maravilha, mas tudo pode mudar no meio do caminho. Então. Esse cara sabe que você tá saindo por aí? Então, se ele sabe, eu sei que eu nunca mais falei com ele depois disso, foi só essa conversa. A minha ideia é, no final da viagem, porque são 3 meses aqui na Europa, em redondezas, e depois mais 3 meses pela América do Sul. E aí na América do Sul as pessoas vão na fanpage do Facebook votando para onde eu vou, né? E aí eu quero terminar na Amazônia, para voltar a encontrar ele e entregar o livro para ele. Então, porque você vai escrever pelo celular, é isso? Isso. Ah, então é. Por mais estranho que isso seja, eu comecei a escrever no celular, porque para mim era mais fácil do que sentar no computador, olhar para aquela tela em branco, igual o papel em branco, dar aquela travada, assim, né? Sabe? Você tem um celularzinho em reserva? Vai que... Tenho. Na verdade eu tenho 4 celulares. Um é só para tirar foto. O outro é um para as redes sociais. É o que tem Instagram, esse tipo de coisa, onde eu escrevo o que eu vou postar na comunidade. O outro é pro livro, aí esse é só pro livro, não tem absolutamente mais nada. E o outro é um reserva. Nenhum deles tem chip, nenhum deles está funcionando. São só pra... É só É tipo um ferramenta escritório, é mesmo. só ferramenta de trabalho. Okay? Você falou de redes sociais, então parece que vai ser bem colaborativo. Eles vão acompanhar em tempo real? É, história por trás. Tá. Esses bastidores. Então o processo criativo, a viagem, os lugares que eu estou visitando, isso tudo as pessoas vão acompanhando e até dando pitaco. Então assim, na hora do Egito, que aí era para eu vir aqui para Londres e ir para o Egito, mas estava tendo eleição no Egito. Aí eu perguntei o que as pessoas achavam, todo mundo falou, não, vai lá. Mas eu não fui, entendeu? Porque no fim das contas teve uma série de questões técnicas, eu falei, não, desencana. Então assim, as pessoas palpitam, mas eu converso com elas, acho que é uma proximidade muito maior, até porque pouca gente conhece um escritor ao vivo. E eu sei que o storytelling é uma das artes mais antigas do mundo. O que você acha que mudou nessa era do mobile marketing, do social media? Uma boa pergunta. O storytelling, na verdade, é uma das atividades mais antigas da humanidade, aquela coisa de, né, sentado em volta da fogueira, contava a história antes de saber desenhar na parede, antes de saber escrever. E a gente inventou essa coisa de contar história para não ter que ficar reinventando a roda. Então eu vou, te conto a história da roda, você vai e cria o carro. Essa era a lógica. O que muda hoje em dia é a forma como essa história pode ser contada. A gente tem uma possibilidade de fazer uma história que começa de um jeito e vai sendo transformada em mídias diferentes, com formas diferentes, com pontos de vista diferentes. Aí dá pra você ter uma amplitude muito maior para contar a história e deixar a narrativa muito mais interessante. O Shakespeare hoje podia ir fazendo um blog na internet, postando as coisas ali, né? Imagina, o Shakespeare acho que nem tanto, não era o perfil dele, mas você pega um Camões, de repente o Camões era um que podia ter feito uma coisa dessas, né? O próprio Machado, todos que trabalhavam com folhetim. O folhetim podia ter sido um blog e as pessoas iam comentando e de repente interferindo na história, né? Então hoje a gente tem essa possibilidade. Você acha que hoje as histórias elas acabam mais rápido? Um filme de 90 minutos começa a ficar muito demorado. Putz, parar tudo por 90 minutos para ir no cinema, então na verdade 3 horas para ir para uma história já é demorar. Na internet, então, putz, blog, essa coisa de... Então os posts começam a ficar mais reduzidos, aquela coisa mais drops, né? Tem coisa do encurtar, porque cada vez mais informação, então... Mas, por outro lado, você também tem a vertente das coisas que vão sendo mais estendidas. Então você pega um Game of Thrones. Game of Thrones é um negócio que vem sendo escrito, vai demorar 30 anos para ser escrito. Então você também tem um outro processo a partir do momento que você entra no universo da história, você também, bom, agora que eu já conheço as pessoas, né, os personagens são meus amigos, não preciso pegar uma nova história, começar do zero, um monte de gente que eu não conheço, então você meio que já vai se enturmando ali e também você acaba ficando
nesse universo por mais tempo. Então também é aí que entra a coisa do transmídia e vamos aproveitar que já tem essa história e vamos ramificar pra cá. Eu sei que você tem um site. Tem, na verdade, são 2 sites. Um site é uma fanpage no Facebook, então você tem no Facebook, entra lá, Facebook/Próxima Maravilha, e aí acompanha os bastidores da história. E aí tem um outro site que você falou que o Cultural Trips é meio que um programa no YouTube, né? Meio que um programa de YouTube. Esse site tem um pouco meio que uma dinâmica parecida, só que ele é um YouTube de livro. É um negócio novo, é uma plataforma internacional. E eu sou um brasileiro representando um pouco da escrita da nova geração da América Latina. Eles gostaram muito da coisa do escrever pelo celular, escrever viajando. Então eles me chamaram para ser um autor, para inspirar outras pessoas. Elas podem colaborar no livro. Então eu vou publicando um capítulo por semana. Então ela aparece como um colaborador no final. Então assim, naquele capítulo colaboraram X, Y. Então o projeto ele acaba ficando muito interativo nesse ponto. A viagem tem interatividade na fanpage e o livro tem essa coisa da participação dos leitores no e-book. Então, muito obrigada, Fernando. Eu espero te encontrar em algum outro lugar aí. Qual que é o próximo? O próximo agora é Turquia, aí depois Rússia, e aí vai indo. A gente vai pelo mundo. É isso. Fernando, inspirador. Eu gostaria também de sair por aí conquistando territórios e tendo muita história para contar. Eu espero que vocês tenham gostado. Até a próxima edição do Cultural Trips especial Update or Die.